Era madrugada, e a estrada parecia não ter fim. O asfalto molhado refletia a pouca luz dos faróis, e o motor do carro de Marcos era a única coisa que quebrava o silêncio sufocante. Ele havia dirigido por horas, atravessando cidades pequenas e trechos de mata fechada. Não havia sinal de celular, não havia rádios funcionando naquela região. Apenas a solidão e o barulho do vento batendo nas janelas. Marcos sempre gostara de dirigir à noite. A estrada parecia mais livre, mais tranquila. Mas naquela noite, havia algo diferente. A cada quilômetro, a sensação de estar sendo observado aumentava. Era como se as árvores se inclinassem para mais perto da estrada, como se algo se movesse entre elas, acompanhando o carro em silêncio. De repente, ele viu 2 pontos brilhantes, imóveis, refletindo a luz dos faróis. No início, pensou que fosse um animal qualquer, talvez um cão abandonado ou um cervo parado no acostamento. Mas, à medida que se aproximava, percebeu que aqueles olhos não se mexiam, não piscavam, não recuavam com a luz, apenas encaravam, fixos, como se soubessem exatamente quem ele era. Marcos engoliu seco, o coração acelerado. A pressão em seu peito aumentava a cada segundo. Ele passou pelo ponto, mas os olhos não desapareceram. Continuaram visíveis no retrovisor. E o pior, parecia que se aproximavam. O instinto o fez acelerar, e o ponteiro do velocímetro subiu. Mas a cada curva, a cada reta, os olhos estavam lá, refletidos novamente à frente, sempre à mesma distância, sempre com aquele brilho amarelado que não pertencia a este mundo. Não era coincidência, não era animal, era algo que queria ser visto. Foi então que o rádio ligou sozinho. Marcos quase perdeu o controle do carro ao ouvir a estática preencher o interior. O volume subiu lentamente, até que uma voz rouca, abafada, começou a se formar entre os ruídos metálicos. Primeiro, sons indistintos. Depois, mais claro, o nome dele. Marcos. Marcos. O medo se transformou em pavor. Como aquilo sabia seu nome? Como podia estar falando diretamente com ele? Tentou desligar o rádio, mas os botões não respondiam. A voz continuava, repetindo seu nome, mais forte, mais grave, como se estivesse dentro de sua cabeça. De repente, algo atravessou a estrada. Uma sombra alta, magra, desproporcional. Ele freou bruscamente e o carro derrapou, parando a poucos metros da figura. Os faróis revelaram apenas uma silhueta impossível de definir. Os olhos, sempre os olhos, fixos, brilhando com intensidade sobrenatural. Marcos respirava ofegante, as mãos tremendo no volante. A criatura não se movia, apenas o observava. Então, lentamente, começou a se aproximar. O som de passos pesados ecoava no asfalto. Desesperado, ele engatou a marcha e acelerou com tudo, passando por cima do que quer que fosse. Mas, ao olhar pelo espelho, não havia nada na estrada. Ele dirigiu por quilômetros, a respiração curta, até acreditar que havia escapado. O rádio finalmente silenciou. O suor escorria pelo rosto, e por alguns minutos, pensou que estava seguro. Até que, ao olhar novamente pelo retrovisor, percebeu. Os olhos estavam lá, mas não do lado de fora. Estavam no banco de trás. Naquele momento, Marcos soltou um grito que ninguém jamais ouviu. Dias depois, seu carro foi encontrado abandonado em um trecho esquecido da rodovia, com as portas abertas e os faróis ainda acesos. Nenhum sinal dele, nenhuma explicação. Apenas marcas estranhas no asfalto, como se algo tivesse arrastado os pneus para fora da estrada. Alguns caminhoneiros juram que ainda veem os faróis daquele carro na mesma rodovia, sempre na madrugada, sempre perseguido por 2 olhos que nunca piscam. E quem passa por ali garante sentir um arrepio profundo, como se algo invisível os acompanhasse. E agora eu te pergunto, você teria coragem de dirigir sozinho por uma estrada escura, sem fim, sabendo que, a qualquer momento, um olhar que não pertence a este mundo pode estar esperando apenas por você? Se essa história fez seu coração acelerar, imagine as próximas que ainda estão por vir. Não feche este vídeo sem antes clicar em inscrever-se, ativar o sininho e compartilhar. Porque, da próxima vez que você pegar a estrada, talvez não esteja tão sozinho quanto pensa.